Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a leitura do primeiro livro dos Reis. Já estamos no penúltimo capítulo. E nesse penúltimo capítulo, leremos a respeito da plantação de uvas de Nabote. O rei Acabe queria tomar posse dessa propriedade de Nabote, mas Nabote não a entrega ao rei. A mulher do rei Acabe, ela então arma uma cilada para Nabote, que acaba sendo morto pelo povo israelita. E aí, ao final, Elias vai até o rei e fala que eles, seus descendentes, seus familiares, serão culpados por esse pecado tão grave. Quando Acabe fica sabendo disso, ele se arrepende e realmente se humilha diante do Senhor. Vamos ver com detalhes o que aconteceu então no capítulo 21? A plantação de uvas de Nabote. Depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia, Acabe disse a Nabote: "Dê-me a sua plantação de uvas. Ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma horta. Em troca, eu lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, ou, se você preferir, eu pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados", respondeu Nabote, "que o Senhor Deus me livre de entregá-la ao Senhor." Acabe foi para casa aborrecido e com raiva por causa do que Nabote tinha dito. Ele se deitou na cama, virado para a parede, e não quis comer nada. Então a sua esposa Jezabel foi falar com ele e perguntou: "Por que você está assim aborrecido? Por que não quer comer?" Ele respondeu: "É por causa do que Nabote me falou. Eu lhe disse que queria comprar a sua plantação de uvas, ou então, se ele preferisse, eu lhe daria outra em troca. Mas Nabote me disse que não me daria a sua plantação." Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: "Afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se e coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel." Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com o anel sinete dele, e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: "Mandei avisar que vai haver um dia de jejum. Reúnam todo o povo e ponham Nabote no lugar de honra. Ponham sentados na frente dele 2 homens de mau caráter para acusarem Nabote de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. Depois, levem Nabote para fora da cidade e o matem a pedradas." Os líderes e as autoridades de Jezreel fizeram o que Jezabel havia ordenado. Eles mandaram avisar que ia haver um dia de jejum. Reuniram o povo e puseram Nabote no lugar de honra. Então, diante do povo, os 2 homens de mau caráter acusaram Nabote de haver amaldiçoado a Deus e ao rei. E assim, ele foi levado para fora da cidade e morto a pedradas. Depois mandaram dizer a Jezabel: "Nabote foi morto a pedradas." Logo que Jezabel recebeu o recado, disse a Acabe: "Nabote morreu. Agora vá e tome posse da plantação de uvas que ele não quis vender a você." Logo que soube que Nabote estava morto, Acabe foi até a plantação de uvas e tomou posse dela. Então o Senhor Deus disse a Elias, o profeta de Tisbé: "Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Senhor, estou dizendo a ele: você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que o que eu estou dizendo é isto: no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão seu próprio sangue." Quando Acabe viu Elias, perguntou: "Você já me achou, meu inimigo?" Elias respondeu: "Achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Senhor Deus considera errado. Por isso ele lhe diz: eu vou fazer com que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos.
Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e com a família de Baasá, filho de Aias, pois você levou o povo de Israel a pecar, e isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo: E, quanto a Jezabel, o Senhor Deus diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros, e os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus. Não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas que não agrada ao Senhor como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o Senhor havia expulsado do país, conforme o povo de Israel tinha ido avançando. Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Muito bem, pessoal. Esse foi, então, o penúltimo capítulo do primeiro livro dos Reis. E aqui o foco principal é a vontade do rei Acabe de tomar como sua propriedade uma plantação de uvas de Nabote. Nabote não quer vender por ter sido propriedade de seus antepassados. E a esposa do rei Acabe, então, Jezabel, forma uma cilada para Nabote, que acaba sendo morto a pedradas. Por fim, Elias, seguindo as orientações de Deus, diz que toda a família de Acabe, bem como ele, terá uma desgraça sobre suas cabeças. Mais uma vez, a grande reflexão que eu faço é que devemos fazer coisas boas para Deus. Devemos fazer obras boas para os olhos de Deus. O pecado não é bom para Deus. E isso, obviamente, trará consequências ruins para todos nós. Vejam que, ao final do capítulo, Acabe se humilha diante de Deus, pede perdão por ter errado. E Deus, então, o perdoa, pelo menos parcialmente. E isso também é um ponto muito importante da leitura desse capítulo. Nós somos pecadores, pecamos todos os dias, mas devemos sim pedir perdão a Deus por esses pecados, que Ele nos atenderá. Era isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo capítulo.